Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10 a 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-lhe-se-á muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, muitas coisas lhe tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica substituindo o vosso pecado. Jesus ressalta nesses ensinamentos a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, com consequente responsabilidade de cada um no seu viver. O homem traz em si e na sua essência espiritual o livre-arbítrio que lhe faculta escolher entre duas ou mais opções, a que achar melhor para si. Fica, porém, preso às consequências agradáveis ou desagradáveis de suas escolhas. Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talentos, quanto maior o entendimento, mais deve produzir coisas boas para si e para os outros. Quando se dá o contrário, beneficiando a si próprio, causando males ou não para os outros, omitindo-se no bem, sofrerá muitos açoitos no seu próprio viver em um futuro, retardando o seu progresso, porque terá que enfrentar os novos açoites da colheita dessa nova semeadura. Enquanto os espíritos imperfeitos, todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas, e todo dia é o dia de semear, no modo que se faz essa colheita ou na vivência de experiências novas. Aquele, pois, espírito mais novo ou não, com sua capacidade intelectiva menos desenvolvida, cometendo faltas, sofrerá apenas as consequências naturais de seus atos na correspondência do seu entendimento. É assim que a lei de causa e efeito se processa, numa perfeita justiça, exigindo de cada um apenas o que pode dar. Por isso, Jesus, que veio ao mundo para ensinar as leis morais, que devem ser vividas por todos os filhos de Deus, evidencia a grande responsabilidade dos que as conhecem e não as praticam, como se vê nas respostas aos fariseus, que se julgavam e eram os mais esclarecidos da nação. Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Em seu comentário, Allan Kardec ressalta a importância dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, reproduzindo os ensinamentos de Jesus, com esclarecimentos sobre as leis naturais, que reforçam a necessidade de vivenciá-los no viver na Terra. Os Espíritos, comunicando-se por toda parte, citando os ensinamentos de Jesus sob diversas formas, tornando-os mais claros e inteligíveis, demonstrando que eles são consequências de leis naturais, facilitam o seu entendimento, de maneira que todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo. Assim, quem quer que os receba direto ou por intermédio de outros, não pode alegar ignorância ou justificar-se pela falta de instrução, por não entender as alegorias. O Espiritismo, o Consolador que veio recordar tudo o que Jesus dissera e ensinar outras coisas que estavam veladas ao entendimento da época, coloca à disposição de todos
a necessidade e a possibilidade de sua prática, a qual ninguém pode fugir. Assim, aqueles que admiram esses ensinamentos, mas não se esforçam para colocá-los em prática, continuando fúteis, orgulhosos, egoístas, apegados aos bens e valores materiais, provocando males ou não, omitindo-se do bem, são tão mais culpados quanto mais facilidades têm para conhecer a verdade. Kardec cita: os médios que recebem boas comunicações, não as colocando em prática, por julgá-las necessárias aos outros, não a si próprios, são muito mais repreensíveis e sofrerão consequências dolorosas por estarem cegos pelo orgulho, não percebendo que os espíritos se dirigem primeiramente a eles. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, nos homens e em si próprio, sentindo-se sempre estimulado ao bem. Gratidão.